Chegou a hora da gente criar o nosso personagem punk apocalíptico. Sim, se você já viu esse vídeo aqui, isso significa que você gostou bastante de Punk Apocalíptico e quer entender um pouquinho mais. Eu particularmente gosto de pegar a ficha para entender mais sobre o jogo, entender mais sobre as regras, e entender mais quais são as possibilidades, limites e até os não limites que o jogo pode proporcionar pra gente. Por isso, hoje eu quero falar contigo da ficha enquanto a gente vai criando um personagem para nós. Combinado? Você pode ver que é uma página única, ela é simples, ela é prática, ela é rápida, a gente vai preencher ela e rapidamente você já pode cair no jogo. Um detalhe que é super importante é que eu peguei essa ficha em inglês, porque ainda não temos ela traduzida. Então, eu estou gravando sim este vídeo antes do financiamento coletivo estar aberto. Então, se você ainda não conhece o Punk Apocalyptic, quer conhecer mais sobre esse jogo, mais sobre esse tema, vou deixar todos os links na legenda. O link para o vídeo anterior, o link para o Catarse, o link para a Tri Editora que está trazendo o jogo, o link para todas as informações que serão úteis para você começar a explorar esse universo desolado, acabado, fudido, desgraçado, que é o do Punk Apocalyptic. E sim, de vez em quando eu vou soltar uns palavrões, mas muito menos que o vídeo anterior, beleza? Mas vamos lá, vamos conhecer a nossa ficha. E a primeira área que a gente vai ter que analisar é o quê? São os nossos atributos. Sim, nós temos 8 atributos aqui que são extremamente importantes. Entre eles estão músculos. Músculos, o que quer dizer músculos? É onde você vai usar sua força, fechou? Então, eu quero empurrar uma porta para ver se abre porque ela está travada atrás, eu quero tentar levantar um carro, eu quero tentar fazer algum movimento que exige força, eu quero levantar o meu colega para tentar colocar ele em cima do telhado. Tudo isso exige força e para isso a gente usa músculos. Meat. Meat é nossa carne. E a nossa carne é a nossa consistência, né? A nossa constituição. Se a gente tem bastante carne, temos bastante músculo, é mais difícil de uma bala passar, um corte chegar em algum órgão vital e assim por diante. Mas a gente tem pouca carne, significa que nós somos mais magérrimos e isso corta a gente muito mais fácil e matar a gente é muito mais fácil. Então, inclusive, este atributo está vinculado à nossa vida. O terceiro atributo é mãos. Mãos está ligado à agilidade, coisa que a gente pode fazer manualmente, assim, ó, correr para cá, correr para lá com a mão, fazer movimentos, né, ou programar alguma coisa, tudo está vinculado a mãos. Pés é agilidade, reflexo, eu consigo ir para lá, consigo ir para cá, consigo me mover mais rápido ou não, eu consigo pular, consigo desviar, tudo está vinculado a pés. O cérebro está vinculado à tua sabedoria, à tua inteligência, à tua perspicácia, o quanto você consegue pensar e raciocinar. Ele está ligado, inclusive, à educação, que eu já vou falar depois. Olhos, vinculado à tua percepção. Aqui os olhos não são só os olhos de ver, mas são todos os sentidos que estão englobados. Se preciso escutar alguma coisa, se preciso ver alguma coisa, procurar alguma coisa, eu uso olhos. Ela é a nossa percepção. Boca. Boca está a nossa eloquência, a nossa capacidade de nos comunicarmos, a gente conseguir falar com outras pessoas e conseguir convencê-las, e até de não ser convencidos também. Então, essa é a nossa boca. E tripas, sim, tripas é nossa disciplina, nossa coragem, nossa fé. Às vezes a gente precisa dar um salto de fé, a gente precisa saber, a gente precisa testar isso e saber como vai ser. Então, explicado cada um deles, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alocação básica do jogo. Então, a gente tem a alocação que é 13, 12, 12, 11, 10, 10, 10, 9. Onde 10 geralmente é o valor normal, e aí a gente tem os outros valores ali. Sendo superior a 10, somos melhores nisso, e 9 somos inferiores. O que eu vou colocar aqui? Eu já tenho mais ou menos a ideia do personagem que eu quero criar. Então o que eu vou colocar? Vou colocar 9 como músculo, vou colocar 10 como carne, mãos 10, os pés eu vou colocar 11, cérebro eu vou colocar 13, minha percepção, meus olhos 12, minha capacidade de comunicar 12 e minhas tripas eu vou colocar 10. Fechou? Marcos, por que você não colocou nessa coluna aqui? Deveria ter colocado nessa coluna. Não, essa coluna são os modificadores. E esses números ainda vão receber mais informações durante o jogo. Por isso eu coloquei na lateralzinha aqui para que você saiba. Você vai ver que é muito simples. Eu já sei que alguns eu não vou modificar. E o modificador, ele é geralmente a base 10 menos, se for para menos, e mais, se for para mais. Então, por exemplo, 9 eu tenho menos 1 de modificador. Carne eu tenho 10, eu tenho 0 de modificador. Mãos eu tenho 0 de modificador. Pés eu tenho 1 de modificador e assim por diante, tá bom? Eu já sei, eu já vou adiantar aqui que eu vou ganhar mais 1 de cérebro, tá? Que eu vou ficar com 14. Então, eu tenho 4 de modificador de cérebro. 2 de olhos, 2 de boca e 0
de tripas. Simples assim. Pô, Marco, eu não preciso calcular nada, não tem uma tabela, não. E é engraçado porque quando os seus atributos mudam, seus modificadores mudam, então fica fácil de você saber o que vai fazer na rolagem. Então quando você rolar o seu D20 para fazer um teste, é só você pegar, por exemplo, um teste de cérebro, vai ser um D20 mais 4. Se eu fizer um teste de força, vai ser um D20 menos 1. Simples assim, não precisa ficar se preocupando muito. Eu gostei bastante dessa dinâmica, inclusive, de modificadores assim, porque a gente sabe que a gente não vai chegar num nível gigantesco, apesar de a gente evoluir alguns deles ao longo do caminho, ao longo das missões, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. Combinado? Então, bora lá. Ah, Marco, você colocou um a mais aqui. Por quê? Porque eu vou usar o histórico. E o histórico que eu vou usar, eu quero que vocês saibam, é o histórico do gênio. E eu vou fazer o quê? Eu vou ler para vocês esse histórico. Fechou? Então, o que é o gênio? O gênio, ele diz assim, eu estou pegando do livro para você ter ideia de como que é escrito. Você é um tipo de anomalia. A maioria das pessoas inteligentes acabaram em uma das megalópolis, mas você não. De alguma forma, você acabou preso na desolação, junto com todo o resto. Sua cabeça é cheia de conhecimento, útil ou inútil, dependendo de onde estiver no momento. Sua inteligência significa que você consegue resolver problemas, lembrar de detalhes úteis e geralmente ser o cuzão mais brilhante da sala. É muito da hora, né? Cara, ai, por que você escolheu o gênio pra fazer esse vídeo? Eu tô sendo genial de gravar esse vídeo pra você agora aqui, né? Sei lá, isso, não tem razão nenhuma, tá? Então, o gênio. E pra isso, eu vou criar também um histórico. Eu tenho uma tabela de 1d6, eu vou jogar um histórico aqui. Tirei 4, a gente vai pra tabela. E ele diz assim, você queria construir uma arma apocalíptica e usá-la contra uma das megalópolis. Você tem rascunhado planos na esperança de um dia conseguir a vingança que deseja tão desesperadamente. Então eu sei já que dentro do meu perfil, eu não preciso anotar isso aqui dentro da minha ficha, mas eu sei que eu queria construir uma bomba nuclear ali, eu queria uma bomba para destruir, né, uma arma apocalíptica para destruir uma das megalópolis. Então eu tenho uma raiva de alguma das pessoas que vivem nessas grandes cidades. Então eu já sei um pouco até como atuar com o meu personagem. É claro que depois vão vir várias tabelas de descritivos. Na verdade, são inúmeras tabelas descritivas que podem fazer isso aumentar também. Eu não vou tratar delas nesse vídeo. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de checar cada uma dessas tabelas no seu PDF, que vai ser disponibilizado no dia de lançamento. No dia de lançamento não, no dia que bater a primeira meta, a meta base do financiamento coletivo. Sim, porque a Tria está trazendo essa movimentação para vocês, que é tipo, bateu a meta, eles estão entregando o PDF para vocês. Eu tô achando isso fenomenal, ainda mais porque a gente já começa a jogar e criar toda a hype enquanto o financiamento coletivo tá rolando. Mas, que mais que eu ganho? O que eu ganho como gênio? Então, eu ganho miolos mais um, que foi o que eu já coloquei aqui. Eu falo 3 idiomas. Então eu vou pôr aqui só idioma 1, idioma 2, idioma 3, tá bom? Quero isso só pra gente já saber, eu tô colocando aqui nos meus benefícios. Eu tenho um poder que chama bem, na verdade, é um poder, um talento, eu não sei como que a gente pode chamar isso. E eu tenho de equipamento inicial, eu vou pôr só a sucata aqui em cima, porque eu vou te explicar a sucata, porque a sucata são coisinhas que você encontra aí, e que você pode criar coisas. Para o meu cara vai ser bem importante ter uma sucata. Mas eu tenho um conjunto de roupas. Eu tenho uma mochila esportiva, então eu posso pôr as coisas na minha mochila. Eu tenho uma comida. Começo com uma comida. Uma água. Eu tenho uma arma, que é um estilingue. Que depois a gente vai ver o quanto que ele dá. E eu tenho 10 pedrinhas com ele. Se eu não me engano, ele dá 1d6, 20 metros. É o que ele dá pra gente aqui. E uma tralha aleatória. Ou seja, eu tenho mais alguma coisinha aí comigo que eu vou descobrir o que que é. A tralha a gente vai rolar numa tabela. Então a gente roda um d6. Peguei a tabela 6. E na tabela 6 eu vou rolar um d20. Que eu tirei 6 também. Então eu tenho uma certidão de casamento, cara. Então pode ser minha, pode ser de outra pessoa, mas eu tenho uma certidão de casamento. Ah, com quem que vai? Meu, vamos criar aí. Vou ter uma esposa chamada Loriana. E meu nome, então, vai ser Lorival. Fechou? Olha só que legal.
Olha lá, Loriano e Lorival, olha só que legal. É bem simples assim, ele deu essa tralha. A nossa defesa, agora vamos para a parte superior. Então, daqui a pouco a gente já entra nas outras áreas que eu vou explicar para você, mas vamos agora fechar aqui em cima. A nossa defesa é pés mais metade dos olhos. É pés, é 11 mais metade dos olhos, que é 6, ou seja, 17. Nossa vida é a nossa constituição, nossa carne, certo? Então, neste momento, a nossa vida é 10. Você vai ver que a cada nível que você vai subindo, e cada nível, cada missão, esse nível vai aumentando, tá? Depois eu vou contar pra vocês sobre missão, como isso funciona. Mas esse nível vai aumentando. A determinação é nosso 3 mais o nosso modificador de tripas. Então, aqui no caso nosso é 3 mais 0, então, ou seja, igual a 3. E a nossa velocidade é metade dos nossos pés. Metade dos nossos pés é 5,5, então é 5 porque a gente arredonda para baixo. Nosso tamanho e alcance, o que está bem aqui, é o nosso alcance mesmo, não de altura, mas alcance lateral. Um humano normal, ele tem 1 metro de alcance, seria isso, né? Tipo, mais ou menos um pouco mais que um braço, né? Digamos assim, né? Pessoas menores têm meio, pessoas maiores têm 2, né? Mutantes podem ter 2, 3 metros, vai depender. Aqui a gente vai deixar 1, porque normalmente somos todos humanos, tá bom? O que a gente precisa fazer? Primeiro, saber o mutagênico. Aqui na criação de personagem, a gente vai rolar um D6 e a gente sabe se a gente tem algum mutagênico ou não. Se eu tirasse 6, eu teria o mutagênico, eu rolaria a tabela de mutagênicos, uma mutação genética minha, que pode ser boa ou não, e uma mutação menorzinha, ou uma mutação cosmética, só para simbolizar algo ali que a gente poderia usar no jogo. Então, por enquanto, eu tirei 5, eu tô 0. Se eu tivesse tirado 6, eu teria alguma coisa. Fechou? Agora vamos voltar aqui, porque a gente vai em educação. Educação é meu modificador de miolos. Então, meu modificador de miolos é 4, olha só. É muito, cara, meu modificador de miolos. Ou seja, eu não esperava por isso. Ou seja, para cada ponto de educação eu posso acrescentar um idioma, ou para cada ponto de educação eu posso acrescentar uma especialidade que eu gostaria de ter. Certo? Nessa história, eu vou colocar aqui embaixo, ó, minhas especializações. Eu já falo 3 idiomas, né? Então eu acho que eu não preciso falar mais. Eu já tô poliglota aí pro universo, certo? Então eu vou pensar em 4 coisas aqui. A primeira, eu vou falar que eu sou bom em matemática. E a segunda coisa que eu pensei, eu sou bom em física. E eu sou bom em engenharia. Por quê? Porque eu não quero ser o cara que vai construir uma bomba para destruir uma megalópole. Eu preciso ser bom nisso daqui, certo? E aí, eu vou acrescentar um outro item. O que a gente poderia ser? Eu sou bom em termodinâmica. Pra gente fazer uma bomba que explode em calor. Algo assim. Certo? Então, olha só. Praticamente a nossa ficha está pronta. Daqui pra frente, o jogo, até vamos mudar de cor aqui, daqui pra frente vão haver algumas coisinhas que são importantes. Ah, deixa eu só colocar aqui, ó. Eu teria também um conjunto de roupas, né, aqui. Só que o conjunto de roupas, né, minhas vestes aí, ela me dá 0 ponto de defesa. Quando eu for gravar o vídeo de combate, aí eu vou colocar roupa, vou colocar essas coisas que vão mostrar pra você. Mas geralmente você começa sem e é uma roupa importante ali, nem nada. Você talvez converse com o seu chefe, talvez você converse com o seu mestre, ele te deu algum benefício inicial antes da primeira missão, alguma coisa assim, mas vai depender do seu relacionamento com ele e o que vocês vão negociar aí na parada, fechou? Cara, inicialmente, aqui ó, combustível é 0, energia é 0, medicina é 0 e balas é 0, fechou? Vamos explicar cada um deles para você entender. As balas são o quê? É o dinheiro do jogo. E sim, elas além de ser o dinheiro do jogo, são as balas da sua arma. O jogo, para simplificar, ela coloca que todas as balas são balas. Ah, é uma 1.5, ponto não sei o que, ponto 38, ponto 44, ponto não sei o que. Não importa. Tudo é bala, tudo é coisa. Ele entende que tudo é uma coisa só, fica mais fácil pra gente fazer gestão do jogo e não ficar pensando muita teoria durante o roleplay. A comida. A comida você precisa comer todo dia, não precisa?
Eu acredito que sim, eu preciso comer todo dia, acredito que você também. No jogo é a mesma coisa. Porém, aqui a gente sabe que a gente aguenta mais ou menos uns 3 dias sem comida. Então, você tem uma comida aí para você racionar aí dentro desses 3 dias e ver o que vai dar. A água já é um recurso muito mais importante. Nosso corpo é feito de água. Se a gente ficar desidratado, a gente morre, a gente começa a ficar louco, a gente começa a ficar fatigado e assim por diante. Então, água é importante e você precisa beber pelo menos uma unidade de água por dia. Marco, o que é essa unidade de água? Sei lá, pode ser 2 latas de cerveja, pode ser um galão de água mesmo, purificado, pode ser, sei lá, 2 copos de xixi do teu amigo. Tanto faz, cara. Isso aqui é a água e a hidratação. Medicina, remédio. O remédio, ele é importante o quê? Para você se curar ou para você tirar a parte de enjoado, né? Então, se você está enjoado, se está com condição de enjoado, o remédio vai te ajudar a não ficar enjoado. Então, você toma o seu remédio. Energia e gasolina, elas dependem de alguma coisa extra. Talvez um veículo precise de energia ou alguma coisa assim, talvez o seu veículo precise de combustível. Talvez não, muitas vezes vai precisar, tirando a bicicleta. Mas eles vão precisar de combustível para funcionar. Aí cada carro, cada caminhão, eles têm ali uns genéricos e eles vão te falar quanto que eles cabem de combustível e quanto que eles andam por quilômetro de combustível. Por quê? Porque às vezes você vai medir a ida, esquece de medir a volta e já era. Fechou? Missões. As missões é como se fosse o nível do seu jogador. Eu vou pôr aqui, mas não tem nada a ver, tá? Vai de 0 a 10, tá? Depois, você talvez evolua um pouco mais ou menos, aí vai depender do roleplay que a sua mesa vai querer ficar. Mas ele vai de 0 a 10, o jogo define, tá? Então você vai ter aprimoramentos. A cada missão que você avança, você ganha coisas novas. E uma das coisas que você ganha é o quê? É os seus caminhos. O caminho do novato, o caminho do especialista e o caminho do mestre. O caminho do novato, você vai ter uma habilidade ali que você vai ganhar, depois eu vou falar um pouquinho de uma delas. O caminho do especialista, você ganha mais uma habilidade que vai subir em cima da outra habilidade e assim por diante, e você vai construindo o seu herói. Ah, mas eu posso começar, por exemplo, como construtor no novato e ir para um piromaníaco no especialista? Pode, você pode fazer o que você quiser, você vai construir, você que vai dizer para o grupo o que você se especializou e como você se especializou no meio do caminho. Fechou? E aí você vai evoluindo. Então, basicamente, você ganha no nível 1 o nível de novato, no nível 3 o de especialista e no nível 7 o de mestre, tá bom? E são coisas bem legais, tá? Particularmente falando, são umas coisas bem legais, bem interessantes que você pode agregar. E isso vai te dar benefícios que tanto vão aumentar a sua vida, por exemplo, vão mexer em alguns dos seus atributos e vão mexer em alguns dos seus benefícios, seus talentos, vão acrescentar mais coisas para você aqui. Fechou? Inclusive outras coisas também que você vai carregar contigo e tudo mais. E aí, por fim, a gente ainda tem o quê? A nossa sorte, né? Nossa fortuna, que a gente chama, né? A tradução correta está em fortuna. E o que seria isso daqui? O mestre vai rolar um D6 e vai falar assim, ó, vocês têm 5 mais a sua missão. Se a missão inicial é 0, você tem 5 pontos de sorte, né? De fortuna. Então, eu vou colocar aqui 5 pontos de sorte. Mas vamos dizer que eu estava no nível 7. Aí eu vou pegar os 5 e eu vou somar o 7, aí eu vou ter os 12 pontos aí de fortuna. Fiz a conta rápida na cabeça para ver se dava certo. E aí o que você pode fazer com esses pontos de fortuna? A primeira, você pode agregar recursos na sua rolagem, tá? O que é agregar recursos? Ah, eu vou jogar um D20, beleza, mas, pô, tirei 3, fechou, foi bem até. Mas, eu quero ter um resultado melhor. Aí eu vou agregando dados D6, tá? Cada recurso. Que eu posso, inclusive, usar uma ação minha para dar recurso para um jogador parceiro, ou eu posso colocar, e eu vou agregar 2 recursos. O número mais alto da rolagem de recursos vai agregar dentro do número. Vamos dizer que o 2 foi o mais alto, então eu tenho 15 na minha rolagem, tá certo? Então esse é um ponto muito importante. Outra coisa que a gente pode usar a fortuna para curar a nossa vida. Ela chega a curar até 2d6 pontos de vida, olha que importante. E ela também é usada para maximizar o dano, para dar um dano máximo aí da sua arma no combate. Vou explicar isso lá mais pra frente. Combinado? Você entendeu como é simples e fácil construir essa ficha? Ela tá bem dinâmica, bem rápida. E aí a gente vai agregando algumas coisas. Eu prometi para você que a gente tinha falado sobre os caminhos, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o caminho aqui, já pensando em evolução. Terminei a primeira missão, fui muito bem, sobrevivi, né? Porque é importante sobreviver. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou vir aqui e eu vou pôr o caminho do construtor.
O caminho do construtor, vamos ver o que ele vai me dar. Ó, no nível 1 ele vai aumentar minha vida em 3. Então, a minha vida aqui agora passa a ser 13, tá? Aí eu vou ganhar o quê? No nível 1, um projeto de estimação. Então eu vou ter isso aqui, um projeto de estimação. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter uma montagem apressada. Tá? Ah, e cada um deles vai ter sua explicação do que é. Então deixa eu te contar o que seria cada um deles. Por exemplo, projetos de estimação. Você constrói o protótipo de um dispositivo dentro de descrito sobre projetos de estimação. Você pode escolher aprimoramentos para o dispositivo quando completa mais missões. Caso perca o dispositivo ou ele seja destruído, você pode substituí-lo sem custo quando terminar sua missão atual. E o que faz a montagem apressada? Você pode usar um kit de ferramentas para transformar sucatas em objetos úteis. Escolha um objeto que valha 50 balas ou menos. Antes de começar a montagem, você pode possuir uma sucata para cada 5 balas do preço do item. Assumindo que não esteja sob estresse, você demora cerca de 5 minutos para montar o dispositivo. Ao terminar, você gasta a sucata e cria o objeto desejado que continua funcionando até o fim da missão, quando se torna inutilizável e a sucata é perdida. Fechou? Então tem uma dinâmica aí de sucata, de várias outras coisas que a gente vai trabalhando, vai conhecendo aí conforme a gente for falar de outras regras do jogo. Beleza? Mas é só para você entender. Então, só para você entender o que a gente pode ter de projeto de estimação, vamos ver. Então, eu tenho o canhão de chamas. O canhão de chamas, né, com esse aprimoramento. Ele dá 2d6 e numa área de 5 metros. E aí, ele consome 1 de combustível. Né? Então, eu preciso ter 1 de combustível para fazer ele funcionar. Fechou? E aí vai vindo, vai ter mistura, vai ter um monte de coisa que eu acho que aí, se você, né, vamos lá. Financia o projeto, pega o PDF, financia o projeto, pega o livro. É que o PDF você já vai receber, né? Mas pega o livro, porque eu acho que vai valer muito a pena, porque as artes desse livro são incríveis. Inclusive, até falei pro pessoal da trilha, falei, cara, gente, vocês têm que trazer o artbook, fazer um artbook desse lugar, assim, pra gente poder ter uma visão geral. Eles ficaram em estudar esse processo, porque são outros direitos, né? Mas, gente, pega o livro que tá muito legal. Mas se não der, pega o PDF, já vai ler o PDF, vai se habituar com o PDF, vai se conectar com ele pra você ver aí que tem coisa pra caramba. Quando entra nessa parte, que é a parte dos caminhos, tem muitas possibilidades. Então assim, o que eu gostei bastante? Até agora eu já criei uns 5, 6 personagens, né? Inclusive para poder estudar, para estar aqui com vocês e falar o que eu tenho que falar. E até agora nenhum foi perto de ser parecido. É bem legal, tá certo? Ainda mais quando começa a entrar na parte de mutação e tudo mais. Então, galera, o que é legal desse jogo? Esse jogo ele é muito completo, bem divertido. Ele é dividido em missões, então você não fica calculando XP, você vai evoluindo. E aí, essa simplicidade te dá possibilidades de você fazer one-shots muito legais, né? Porque eu gosto, então é uma one-shot, inclusive o livro recomenda. Começa lá no nível 3, né? Já para você, quando chegar no 4, fazer uma evolução, porque no 4 você ganha novos benefícios, né? Uma nova evolução, você ganha mais algumas coisas. Faz isso para você já ter o caminho inicial aí. Mas também é bom para você fazer campanha, sim. Eu quero fazer, inclusive, campanha de Punk Apocalíptico, porque eu acho que esse mundo tem, né, que esse mundo da desolação, esse mundo todo quebrado, todo ferrado, todo fodido, ele tem espaço para muitas coisas. Então, fica o meu convite para você. Os links estão aqui embaixo. Essa foi a criação da ficha do personagem. E eu espero que você se divirta com esse jogo, tanto quanto eu tô me divertindo em estudar, em criar e jogar Punk Apocalíptico, RPG da Tri Editora. Combinado? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!